A presença do Senhor, queridos, deve ser aquilo que te move. Observe que a forma como Jesus se revela aos discípulos é completamente diferente como ele se revela à multidão. Por quê? Porque a multidão está distante. Jesus pode até tocar na multidão, mas só os discípulos que caminham com Ele, que dormem com Ele, que acordam com Ele, que vê os milagres dEle, ou seja, que está diariamente com Ele, consegue ouvir de Jesus segredos que a multidão não acessa. Para os discípulos, Jesus revelou coisas que Ele não revelou à multidão. E detalhe, dentre os 12, Ele escolheu 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Para Pedro, Tiago e João, Jesus, Ele trouxe para perto, para conhecer a rotina de uma vida de oração. Quem quer viver aquilo que Jesus quer para você nessa noite? Jesus tem uma vida carregada, repleta de segredos que você só acessa a partir do momento que você começa a andar com Ele, a se relacionar com Ele, a ter intimidade com Ele. Irmã fofinha, o lindo Jesus, meu lindo, aleluia, é assim que Jesus quer que a gente se refira a Ele, de uma forma muito íntima, porque aos discípulos Ele deu essa liberdade de você que está aqui nessa noite, de se relacionar com o Jesus que um dia te chamou, não para ser multidão, mas para ser discípulo, porque o discípulo, ele consegue experimentar coisas novas em Deus. O discípulo consegue experimentar coisas novas da parte dos céus. Aleluia, glória a Deus. O comportamento da multidão é completamente diferente do comportamento dos discípulos, porque os discípulos, eles são diferentes. O discípulo ama ouvi-lo, pois sabe quem Jesus é, pois o conhece porque anda com Ele, porque viu milagres, viu sinais, viu prodígios, mas isso não era suficiente. O melhor para Pedro e para aqueles que estavam ali era a companhia de Jesus, era a presença manifesta de Jesus. Eu não vi Jesus, você não viu Jesus, mas o Espírito Santo dele habita dentro de mim e dentro de você, e ele se manifesta da mesma forma como ele se manifestou lá em Atos dos Apóstolos, quando ele derramou do seu Espírito. Ele continua se manifestando, ele continua falando, porque ele é o mesmo. Cerca de 2000 anos se passaram, mas ele continua sendo o mesmo. Ele continua falando com os seus discípulos, ele continua direcionando os seus discípulos, ele continua assentando como assentava lá antigamente com os seus discípulos. Por quê? Porque aos seus discípulos ele já abriu as portas dos céus para revelar os seus segredos. E como eu posso me tornar um discípulo? Você pode se tornar um discípulo, queridos, quando você atende o conselho que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Observe, para todos aqueles que querem se tornar um discípulo, que não estão na igreja por causa dos favores de Deus, mas porque acima de tudo ama a sua presença, porque o culto para um discípulo não começa quando ele entra nos portais da igreja, o culto começa quando ele acorda. Para um discípulo, o culto começa quando ele acorda, e ele começa a falar com Deus,
ele começa a se relacionar com Deus, porque ele não vive sem a presença de Deus, ele não vive sem falar, sem se relacionar, sem dirigir palavras a Deus. Por quê? Porque já criou uma dependência dele. Aleluia, glória a Deus, porque ele já criou esse ambiente de intimidade, porque ele entendeu que Jesus, ele atende no secreto, mas ele honra no público. Se você quer que o céu se manifeste na sua casa, tem um céu que vai se revelar quando você abrir a porta do seu quarto, fechar ela e colocar o seu joelho no chão e começar a orar. É ali que os céus vai se manifestar para você. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê secretamente vai te recompensar. É isso. Queridos, eu aprendi na caminhada que Jesus é melhor do que qualquer outra coisa. E às vezes nós cantamos uma canção: te louvarei, não importa as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Você pode cantar essa canção nessa noite? Agora eu queria que você cantasse essa canção de uma forma muito sincera. Se isso é uma verdade, e se é isso que você, aleluia, se é isso que Jesus representa para você, que você vai louvá-lo, independente das circunstâncias. Porque no dia que eu perdi 2 irmãos em um ano só, ele estava lá no velório comigo, dizendo: eu estou contigo. No vale ou no monte, eu estou com você. Nos dias de chuva e nos dias de sol, nos dias de luz e nos dias de trevas, eu estou com você. A promessa de Jesus é: estou convosco todos os dias. Todos os dias pode ser dias de chuva ou de sol, de trevas ou de luz, de saúde ou de doença. Ele está conosco. E ainda que a morte vier, Jó disse: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. No sair do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que a gente precisa fazer. Adorá-lo independente das circunstâncias.